porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, aleluias! Glória a Deus, louvado, exaltado é o nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos. Eu louvo a Deus por mais esse dia, por mais essa gravação do nosso TendaCast. E hoje está comigo aqui meu irmão, meu amigo Danilão, levita, homem de Deus. Uma pessoa que o Senhor colocou sobre a minha vida, ainda no meu chamado, dentro da igreja, para adorar junto, para glorificar. E hoje nós somos, o pastor Fernando chama nós de os canarinhos de Cristo, né, varão? Glória a Deus. Glória por isso. Bem-vindo aí, viu, varão? Deus abençoe pela tua presença aí. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus. Aleluias. Eu queria agradecer a Deus pelo convite, né, que tocou na vida do meu irmão Jefferson, do evangelista Jefferson. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer imensamente, porque é uma grande felicidade onde eu possa estar vindo aqui e falar um pouquinho só do que Deus ele tem feito, né, nessa minha trajetória, nesses 8 anos de conversão. Eu louvo a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida do Jefferson. Glória a Deus. Eu que agradeço aí, Deus. E a gente tem um testemunho bonito de vida, né? Eu tenho meu testemunho. Esses dias eu contei um pedaço do meu testemunho no podcast passado, né? De algo que Deus fez, milagre sobre a vida das minhas filhas, né? E todos nós temos um testemunho. Eu sei que você tem um testemunho muito legal, porque eu convivi com isso, né? Mas enfim, vamos deixar esse testemunho um pouquinho para daqui a pouco. E nós começamos esse TendaCast hoje um pouco diferente, adorando a Deus, né? E na verdade a adoração é algo muito importante, o louvor é algo muito importante, né? E nós vemos isso muito na Bíblia, né? Eu queria deixar um salmo como um versículo aqui de início, né? Que é o Salmo 150, um salmo que vai falar, todos os versículos do Salmo 150, né, Varão? Vai falar sobre adoração, sobre o louvor, né? E a verdade é que Deus ele tem nos chamado para isso, para ser verdadeiros adoradores, né? A palavra de Deus vai dizer que Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, o que é o adorador que adora em espírito e em verdade? É aquele que adora verdadeiramente, aquele que entende o que Cristo fez na vida dele, aquele que adora a Cristo não por aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas, mas por aquilo que Jesus já fez. Deu a vida, se entregou por amor às nossas vidas, por todo o cuidado. O Salmo 150, no versículo de número 6, eu quero deixar só o versículo de número 6, pois o Danilo também vai estar compartilhando aí uma palavra aí, e eu já gostaria de agradecer você que está nos assistindo aí. Não sei se de repente você está na casa, no trabalho, né? Não sei que horário que você vai estar assistindo aí esse TendaCast de hoje, que você possa compartilhar esse link, você possa inscrever no nosso canal para fazer com que esses vídeos possam chegar a mais vidas, a mais pessoas, e com um único e exclusivo propósito. O intuito nosso é de adorar a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade, e fazer com que a palavra do Senhor ministrada, dentro desse bate-papo que a gente tem, né, Danilão, possa invadir a vida, invadir o ser da pessoa, que ela possa ter um sentimento, um choque de receber a palavra de Deus, de receber Jesus Cristo, porque Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Que você possa compartilhar, que você possa entrar no link www.orai.digital, você vai ver que tem bastante coisa legal lá, bastante coisa aí para edificar. E eu louvo a Deus por isso. O capítulo de número 150, somente no versículo de número 6, vai dizer assim: tudo quanto tem fôlego. Tudo quanto tem fôlego. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louvai ao Senhor. Isso é maravilhoso porque eu acho que não precisaria de muito mais palavra para a gente descobrir a adoração, a importância da adoração, onde Davi, instruído por Deus, está dizendo: ei, tudo que tem fôlego, ou seja, nós louvamos a Deus em tudo, os animais, tudo que tem fôlego, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, que tudo venha ser para o louvor, para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus. Você falando a respeito disso, logo no comecinho ali da minha conversão,
eu tava tocando já, né, na igreja, já fazia parte do ministério de louvor, mas eu ainda não entendia, né, eu não tinha um conhecimento ainda da Bíblia, e o Senhor falou bem no meu coração, assim, falou só para mim, falou assim, louvar não é apenas eu pegar o violão e tocar e cantar. Não é só a musicalidade, né? Não só a parte musical. Aí ele falou, olha aquela pessoa lá no fundo da igreja. Eita, sabe? glória. Ela estava bem assim, com os olhos fechados, e ela não sabia nem o louvor, mas ela dava glória, dava graças ao Senhor, né? Que a Bíblia diz que em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Então, eu falava, aquilo ali é louvar, é se entregar. Se entregar, é abrir seu coração. Meu Deus, que tremendo. Ao Senhor. Então, né, o louvor não é só exatamente você cantar o louvor, né? Não é só isso, mas é você abrir o seu coração. Fazer daquele louvor uma oração ou algo assim, é se entregar realmente para o Senhor. Entregar de verdade. E na verdade o louvor ele vai muito além, né, da questão, você comentou algo que é interessante, né, a questão da musicalidade, né? O louvor ele é algo que ele vai muito além somente da música, ele vai muito além. A Bíblia vai dizer, a gente acabou de ler um texto onde vai dizer louvai em todos os sentidos, né? Louvai tudo que tem fôlego, louvai ao Senhor. Na verdade a gente louva, adora a Deus, não é somente na hora do louvor dentro da igreja, não é somente com a questão da musicalidade. A musicalidade é algo que vai nos inspirar, né? A gente entrega um louvor como uma oferta viva diante de Deus, mas existem outros fatos, né? Sim. Outros fatores que a gente pode louvar, glorificar a Deus. Um deles é com a nossa própria expressão, com testemunho de vida, né? Louvar em tudo, né? Você acabou de dizer algo, em tudo e dar graças, né? A gente louva a Deus com os nossos atos, com as nossas atitudes, né? O Senhor ele nos chama para ser espelho dele, né? Ele nos convida a ser imitador. Jesus nos convida a imitar os atos, as atitudes dele, né? E quando nós fazemos isso da forma que a Bíblia diz, a gente de uma forma direta, nós estamos adorando a Deus, nós estamos louvando a Deus. Isso é interessante, né? Você contou de quando você chegou na igreja, e é algo muito maravilhoso, né? Porque a gente vê Deus pegando alguém que não conhecia a palavra, que não tinha uma experiência ainda com ele, né? Porque a verdade a gente sabe que Deus ele já chamou desde o ventre da mãe, né? E sim, na verdade o dom que você tinha, mas do lado de fora, no mundo, né? Na questão de louvar, você tinha, né? Você cantava sertanejo, você tinha uma dupla, né? E daqui a pouco esse Danilo que cantava pro lado de fora, externamente, secularmente, agora Deus aproveita, ganha essa alma, traz esse Danilo para dentro da presença dele e usa aquilo que fazia lá fora, mas agora para engrandecer o nome dele, para louvar, para exaltar o nome dele, né? E tem sido uma benção. Antes de você contar o seu testemunho, como que foi essa chegada tua na igreja, né? Eu já sei, mas de repente a pessoa está em casa e está se perguntando, mas aí, como que você chegou? Como que você saiu dessa questão de você tinha o seu show, você cantava, e aí como que você entrosou? Como que foi a sua chegada na igreja? Então antes assim, você falando a respeito do louvor, o louvor também ele liberta, né? Eu separei um versículo aqui. Glória a Deus, deixa Deus te usar. Eu separei um versículo aqui rapidinho, tá em 1 Samuel, né, no capítulo 16, versículo 23, né? Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, que era o rei naquela época. Tremendo, hein? Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Essa parte também tem a ver com assim, a minha conversão, né? Quando a Bíblia diz que quando um espírito, o Senhor mandava um espírito maligno, né? Porque o Senhor já havia retirado o seu espírito de Saul. Então o Senhor mandava um espírito maligno. E ali os seus funcionários, a Bíblia diz que os seus funcionários falavam, precisa de alguém que toque um instrumento para que esse espírito mal saia de você, né? Falava algo precisava acontecer para essa libertação. Né? Então eles falavam, viu, a gente conhece um rapaz, tal, filho de Jessé, Davi, né? E futuramente vinha ser rei, né? Vinha ser rei. Então eles chamavam, Davi tocava a sua harpa e como a Bíblia disse, o rei Saul sentia um alívio. Então por que eu entrei nesse trecho aqui? Porque assim, quando eu tocava na noite, né? Sim. Eu tinha acho que uma filha, era uma filha só na
naquela época. E assim, o que eu tenho para dizer assim, que eu não vi muito ela crescer, né? Acho que até uns 5, 6 anos, porque como eu tinha que trabalhar, mas também tocava. Então final de semana e trabalhava à noite. Então a gente às vezes tocava quinta, sexta, sábado, domingo. Ficava muito tempo fora de casa. Entendeu? E só que quando a minha esposa, ela começou a conhecer a Deus, né? Ela partiu da mãe dela. A mãe dela já ia na igreja e começou a levar. Tem uma palavra que do Atos do capítulo 16, versículo 31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a sua casa. Eita, glória. Então começou ali com a minha sogra. Isso é uma promessa, né, para nossa vida. Né? É uma promessa, e começou com a minha sogra, né? Olha que benção. Mesmo às vezes eles nem conhecendo tanto essa palavra, mas elas criam em Jesus. Então ela começou a ir para a igreja, e minha esposa começou também a acompanhar a minha sogra, né? E ali quando eu chegava, eu dormia, final de semana eu chegava tarde, então eu dormia até mais tarde. E a minha esposa ali, eu lembro até hoje, como se fosse hoje, domingo, né? Ela fazendo almoço, eu dormindo. Dormindo porque trabalhou na noite. Eu cantei à noite, chegava às vezes 5, 6 horas da manhã, então eu estava dormindo. E eu ia tocar à noite também. Só que a minha esposa, né, como a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa. Eita, glória, né? É verdade. E a minha esposa, sendo usada por Deus, ela ia lá e colocava... Na época era um CD ainda, né? A gente tinha um aparelhinho que era um CD. O CD já tá virando raridade agora. O CD já tá lá. Esses dias eu fui falar pro meu filho sobre a fita, né? Ele falou, fita? Existe? Ele nem sabe. Ele deixa pra lá. Ele não sabe o que é essa época. Ele não pegou a época aí dos Discman da vida. E ela pegava o CDzinho lá, Toque no Altar. Tinha o que canta o Escudo lá, que agora não fugiu o nome do grupo lá. E ela colocava lá, Voz da Verdade. E o Escudo é um louvor que ficou muito gravado assim pra mim, sabe? Eita, porque eu acordava, aquilo ia, sabe, entrando na minha mente, o louvor. Já era o louvor trazendo algo sobre a tua vida, então, né? Conforme eu acordava assim, sabe, no começo até resistia um pouco, mas depois, como a gente tem contato com a música, né, eu ficava ouvindo ali os instrumentos, ficava ouvindo a voz. E daqui a pouco, quando via, o louvor já estava dentro de mim. Que legal, né? Aquilo ali, Deus já estava trabalhando Meu Deus, de mim. Tremendo, eu cantando na noite e Deus trabalhando dentro de mim. No fim, já estou até entrando quase no testemunho. Assim, e é legal porque você falou essa parte aí, a gente começa a deduzir, você pensa para você ver que interessante. Você acabou de ler uma passagem onde o louvor traz transformação, traz cura, traz renovo, né? O louvor, ele tem esse poder, né? O louvor é o poder de Deus, né? O louvor, ele traz um renovo, uma mudança na história, né? Ou seja, Deus, ele pega aí alguém agora que conhece da questão da musicalidade. Só que aí esse alguém, né, em teoria, né, o Danilo, esse alguém agora que conhece de música, começa a ser surpreendido com a música, né? Na verdade você começa a entender que, essa música não é algo natural. Tem algo diferente que eu não sinto nas músicas que eu conheço. Ou seja, é o poder da adoração, é o poder libertador, né? A gente repara aí que o trecho que você leu, enquanto Davi, ele louvava, enquanto ele adorava, começava a acontecer uma libertação, né? Algo começa a acontecer. Tremendo, né, Barão? Não foi... E aquilo ali, no fim, já vamos entrando no meu testemunho. Não, vamos que Deus está dando direção. Tá lindo, tá lindo. Deus está direcionando tudo aqui. Então, eu acordava cedo, já era na hora do almoço, eu lembro, minha esposa fazendo já almoço. Já não era tão cedo assim. Não, e ali aquele louvor já foi trabalhando. E... minha esposa começou a frequentar melhor, né, mais a igreja, tal, né, mandar um abraço pro pessoal, Pastor Fernando, sabe, Pastor Ricardo, pessoal da época da igreja, que já levava um abraço pro esposo na casa. Deus já estava trabalhando um processo, né, na família. Foi aquele trabalho, e Deus havia revelado para minha esposa que eu iria deixar de cantar na noite e eu iria cantar para Ele, sabe, louvar para Ele. Então, só que naquele momento ela não acreditou assim, porque foi tudo de repente e assim, eu continuava cantando na noite. Deus já havia revelado para ela. Só que ela não me falou nada, porque poderia vir uma resistência de mim, né? Então, quer dizer, ela foi sábia também. Ali ela, né, com certeza, teve sabedoria, né? E só manteve o tempo. Então, né, descansa no Senhor, né? Como a palavra diz. Ela foi ali, acho que 3 ou 4 anos,
né? Por isso que a Olha, gente... às vezes interessante, eu ia te perguntar a questão desse tempo, né? Esse processo, né? Você está contando, né? Sua esposa começou a ir primeiro na igreja, né? Assim, às vezes a gente está ouvindo testemunho e dá uma impressão que ela começou a ir e daqui 30 dias o Danilo já estava na igreja, né? Não. Houve um processo, porque Deus... Porque Deus também estava trabalhando com ela. Deus precisava converter o coração dela, né? Então Deus ali foi trabalhando. Então foram ali cerca de 3 a 4 anos, ela ia sozinha, né, para a igreja, tal, e eu continuava cantando, tal, e chegou uma hora que um dia que eu falei para ela, eu vou parar de cantar na noite, assim, do nada. É que funciona assim, quando eu tocava, chegou uma hora que, sabe, aquilo eu não tinha mais prazer. Já era Deus trabalhando na verdade. Já era Deus trabalhando. Eu lembro até hoje que eu cantava nos lugares assim, né? Um abraço pro meu cunhado também, se ele tiver a oportunidade de assistir, eu cantava com ele. Ô, glória. Né? Conheço bem. Meu cunhado, meu irmão, meu parceiro, até hoje a gente, glória a Deus, né, se dá bem e tal, sabe? E foi a separação da dupla, assim, foi algo de Deus também, porque a gente não perdeu a amizade, a gente, sabe, louvado seja Deus por isso. E aquilo já não me dava mais prazer. Sabe, cantar na noite era Deus trabalhando já no meu coração. Então, de repente eu parei de cantar e e também não quis mais saber do instrumento. O instrumento ficou jogado lá em casa. Ou seja, na verdade, teoricamente, ficou ali um talento um pouco enterrado, né, por um tempo, né? Sim, ficou muito tempo jogado meu violão, eu não queria mais saber de cantar. Na verdade, você conhecia, assim, esse teu tempo até onde você contou o seu testemunho, enquanto você ainda cantava na noite, você conhecia, na verdade, a parte musical, né? A parte musical. E, na verdade, quando Deus te chamou, e aí, né, você vai chegar na parte que você já estava na igreja, você começou a descobrir que, na verdade, a adoração, o louvor, ele vai muito além da musicalidade. Ele acaba virando um estilo de vida, né? Eu costumo dizer, dentro da minha casa, né? Às vezes eu pego o violão e faço os meus louvores, tenho minha intimidade com Deus, e às vezes eu passo isso para Débora, para as crianças, que o louvor, ele é algo que ele tem que fazer parte, a gente vira um estilo de vida. A gente adora a Deus em todo o tempo, na adoração, é prazeroso, porque o louvor ele é algo que, tipo assim, o louvor ele é um elogio a Deus, né? O louvor é a gente entender, a gente se apaixonar por aquilo que Deus fez, por aquilo que Ele está fazendo na nossa vida, né? Então é muito mais do que uma musicalidade, a questão de quando a gente adora a Deus com os cânticos, né? Vai muito além disso, né? Uma transformação, né? Sim, e nesse período aí em que eu fiquei, né, muito tempo, deixei jogado o meu instrumento, não quis mais saber, eu louvo a Deus porque eu entrei na igreja, quando eu comecei a conhecer Deus, eu falo assim, eu entrei por uma porta diferente. Eu não entrei porque eu sabia tocar um instrumento. Até Deus, porque já estava enterrado, né? Você acabou de dizer, o talento, guardado, né? O talento eu já tinha. Só que Deus, ele me colocou numa porta diferente. Ele me colocou numa aula, no estudo. Eu lembro. Eu entrei por, você lembra, né? Ninguém sabia que eu tocava, ninguém sabia que eu cantava, era só o pastor Fernando, acho que hoje o pastor Ricardo, que sabia. Na verdade, essa época era a época, você vê como que Deus trabalha, né? Como ele, assim, dando uma pausa aí no seu testemunho. Essa época eu tocava na igreja sozinho. Sim. Eu fazia o louvor sozinho e eu falava para minha esposa, eu falava, nós estou orando a Deus para Deus preparar alguém para estar junto no louvor, né? Para a gente agregar, né? De repente um outro violão, sei lá, um teclado, alguma coisa, alguém cantar junto, né? Foi, né? Pra gente agregar. E aí, mal sabia eu também que na aula de estudo, né? A gente, no estudo que o pastor Fernando dava na época, né? Eu também participava. Daqui a pouco chegou o Danilão lá pra fazer, e ele não vinha nos cultos, tá, pessoal? Ele só ia na aula de ensino, né? Nos cultos de ensino. Eu não gostava de crente. Já era Deus preparando a minha vitória também, na minha oração. Deus já preparando. Eu lembro até hoje, nossa, eu ia correndo para os cultos de ensino, eu gostava dos ensinos, eu queria aprender. Eu louvo a Deus também pela vida hoje, o pastor Marcelo, que é meu cunhado, né, que ele estava aqui semana passada, ele fez um podcast também. Sobre a fé, foi tremendo. Assim, eu contando aqui rapidinho também, faz parte, né, do meu testemunho de vida também. Sim, com certeza. A gente não tinha tanto contato e um dia minha esposa viu, vamos lá, tal, na casa deles, tal, né, eles moravam próximo, né, eles moravam no apartamento lá. E eu lembro que eu lembro até hoje, né, eu conto esse testemunho sempre nos lugares que eu passo. Eu entrei na casa dele, ele já era diácono na igreja, né, a sua família já
fazia parte da igreja, sua esposa, tal. E a hora que eu entrei assim, eu senti algo diferente. Meu Deus. Eu senti como tá aqui nessa sala, o ar-condicionado. Sabe quando aquele calor que tá, de repente você entra no ar-condicionado. Refrigério na alma, refrigério, né? uma coisa que, né, eu conto esse testemunho sempre, porque é algo que impactou a minha vida, eu lembro até hoje. E eu entrei aquele refrigério assim, ó. Eu falei, que é isso? Eu falei, isso aqui é uma coisa diferente, tem uma coisa diferente aqui dentro. Eu falei, e foi ali naquele momento assim que eu falei, eu quero isso para minha família. Foi a partir daquele dia que eu comecei ali, porque a gente vê os frutos. A gente vê os frutos, com né? certeza. E ali eu comecei a ver, a reparar, né? Eu louvo a Deus muito pela vida de hoje, o pastor Marcelo, né? Eu falo Marcelo, é que ele foi consagrado a pastor faz pouco tempo, né? É difícil da gente falar pastor Marcelo ainda. E é cunhadão, né? Cunhadão pode, né? Parceiro também. É bem então eu senti algo diferente dentro da casa dele. Hoje eu sei o que é a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Né? Meu Deus, tremendo. E ali foi ali que eu comecei a perguntar pro Marcelo, como é que funciona a Bíblia? Como que é? A gente abre aqui e lê qualquer livro? Não, o Marcelo começou a me explicar. Mesmo ele não sabendo tanta coisa assim, ele era diácono, não conhecia como hoje, ele tem um grande conhecimento, ele começou a me explicar. E ali Deus começou a trabalhar no meu coração. Ali Deus começou a trabalhar, eu falei, eu gostei disso aqui. Gostei, cara, de você estar me explicando isso aí. Ele falou, viu, a gente tem aulas toda terça-feira. Foi onde já começou a surgir a vontade. Foi ali que eu falei, eu queria participar. Só que na época era só para obreiros. Mas para Deus nada é impossível. Né? Deus eu não era nem obreiro, mas o pastor Fernando, né, um homem de Deus, né, com sabedoria, sabendo do meu chamado, né, ele falou, não, ele pode vir, não precisa ser só um obreiro. E ele abriu as portas para mim, sabe? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Fernando. E ali eu comecei a conhecer. Eu entrei por esta porta. Que muitos músicos, assim, às vezes até um recado, né, para as igrejas. Sim. Elas são tão dependentes de pessoas para louvar que eles vão lá, pegam aquele, você toca, vem, toca. Né? E esquecem às vezes de fazer um trabalho. Com certeza. Porque o louvor é que atrai a presença do Senhor. Você não tem que só tocar o instrumento bem, você não tem, como a gente sempre fala, né? Se fosse para chamar bons cantores, chamava ali Chitãozinho Chororó, os cantores profissionais. Não, viu? Vai muito além da. Não estou dizendo que não precisa ter a qualidade, né? Hoje o mundo gospel, o mundo evangélico tá tremendo, né? Eu falo, o mercado gospel está crescendo, tem crescido muito. Hoje tem muita tecnologia, mas a questão da verdadeira adoração, ela vai muito além de todas essas coisas, né? Ela está acima, ela está muito acima da questão de qualidade, né? É a espiritualidade, né? É o adorador, vai além da qualidade musical. Como se fosse numa batalha, né? Que é uma batalha espiritual. Né? Numa batalha você é o primeiro. Sim. O louvor, a pessoa que faz o louvor é o primeiro a receber como se fosse na guerra, né? Antigamente, aqueles que ficavam na linha de frente de uma guerra, eram os primeiros a receber a flecha, a espada. Os escudeiros, né? Então no louvor é a mesma coisa, você tem que estar preparado. E muitos fazem uma divisão, né? Que nem já aconteceu assim em outras igrejas, que falam, agora vem a parte principal, que é a pregação. Viu? A parte principal é desde o começo ao fim. O culto é entregue para Deus. A gente costuma dizer que a primeira parte do culto, que é o louvor, que é as ofertas, a primeira parte é aquela parte que você está se entregando para Deus. Você está entregando o seu louvor, entregando o seu melhor para Deus. A segunda parte, que é a pregação, é o que Deus tem para você, o que quer falar com você. Então o culto não tem primeira parte e segunda parte. Essa liturgia é tão legal, porque você falando assim, a gente lembra na questão do trabalhar do próprio Jesus, né? Saindo um pouco aqui da questão do louvor, né? Você falou algo interessante, porque a primeira, né? Isso é uma liturgia normal de todos os cultos, né? Ou seja, a gente começa ali adorando, a gente começa buscando, e muitas das vezes é interessante que a gente chega na igreja, de repente, às vezes num dia mau, um dia que
o dia tem sido péssimo, às vezes. Tudo deu errado, e aí é o dia do culto, você chega lá, você está cabisbaixo. Às vezes a vontade não era nem ter ido para a igreja, mas é tão interessante o poder que tem a adoração a Deus. O quanto a adoração, a verdadeira adoração, o quanto o louvor ele atrai a presença de Deus, que mesmo a gente estando nessa situação, a gente começa muitas das vezes até a adorar na carne, até adorar por adorar, mas aquilo a gente começa a ser tocado pela presença de Deus, e a gente começa a ser transformado, renovado, e Deus começa a tirar todo aquele fardo que a gente tem passado durante todo o dia, e aí quando a gente vê, fala, valeu a pena. Ou seja, o primeiro momento é a gente se entregar a Deus, é a gente ofertar o nosso melhor a Deus, a gente colocar a nossa vida verdadeiramente nas mãos de Deus como uma oferta viva, como uma adoração pura, santificada a Deus. E quando chega o momento da palavra, é a hora de Deus, igual você acabou de dizer, é a hora de Deus entregar a nós uma palavra que vai trazer transformação, mudança, né? A própria Bíblia já diz, né, que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus, ela transforma. E se a gente olhar o trabalhar de Jesus, por exemplo, os milagres que Jesus fez, é muito parecido com essa questão. Porque para todos que receberam ali um milagre, uma grande maioria, primeiro precisou ter uma entrega. A mulher do fluxo de sangue, primeiro ela precisou entregar, para depois ela receber. Primeiro ela precisou tocar, ou seja, ela adorou a Deus. Isso é um ato de adoração, é um ato de louvor a Deus, quando ela reconhece, ela só foi até Jesus tocar porque ela reconheceu que verdadeiramente ele era o Messias, que verdadeiramente ele podia mudar a vida dela, né? E quando ela toca, ela faz a primeira parte, e aí chega a parte de Jesus, ou seja, ela plantou algo, né? E a Bíblia vai dizer que saiu virtude, e ela foi curada através, né? E esse é o culto que nós oferecemos a Deus, né? É fantástico, né? O poder da adoração, né? O louvor, ele para mim, assim, ele é o principal meio, né? Que Deus escolhe para receber a glória. Ele usa nós, né? Aquele que ele mesmo chamou, né? Tremendo, você né, Varão? Falando a respeito de, às vezes tem o dia mal, que você chega, você está cansado, você trabalhou o dia todo, você não quer fazer, e realmente, a hora que você começou o primeiro louvor, o segundo louvor, você já tá entregue, você já tá ali louvando mesmo a Deus. O Espírito já renovou. Já renova as forças. Eita Deus. E falar que às vezes, assim, poxa vida, poderia estar em casa hoje, queria descansar, ou tinha coisa para fazer, isso aí é verdade, né? E falando musicalmente assim, eu sei do meu nível, das minhas condições musicais. Falar que eu sou um grande violeiro, não, um grande cantor, também não. Como a gente conversava aqui. Sim. Como a gente conversava aqui antes da gravação, tem muitos músicos bons, só que não querem fazer. Entendeu? Esse é o grande problema também. O difícil é você estar todos os cultos lá, tá toda segunda, tá todo domingo no culto. Então muita gente não quer, assim, para criticar tem bastante, né? Como a e gente às vezes fala. Quer quando ele quer, né? Na verdade, a gente faz para Deus, né? A gente, como eu te falei, né? A gente tem o projeto da tenda lá. Eu tô lá para servir. Para servir, a gente vai para adorar a Deus. Vou para adorar. E é interessante porque isso não é um fardo, né? Quando a gente descobre a verdadeira adoração, a gente faz com amor, né? A gente não vê a hora de chegar, de estar ali, porque a gente sabe que a gente está entregando algo e Deus está recebendo. A gente está entregando verdadeiramente de todo o coração, né? De todo o amor, né? Isso como a Bíblia diz, né? Buscai o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas, o Senhor acrescenta. Então, primeiro de tudo, eu vou para louvar, eu vou para servir a Deus. Eu vou para entregar, né? Vou para entregar. Se Deus tiver algo para mim, amém. Se Ele não tiver, e eu sei que Ele tem outras pessoas para entregar, amém. Deus seja louvado por isso. E até essa questão da palavra é interessante. Você falou algo muito interessante, né? Porque isso aí já aconteceu muitas vezes comigo. A gente às vezes vai num culto, né? E a gente faz uma entrega maravilhosa a Deus, né? Eu procuro ir no culto e para mim eu cheguei a um tempo da minha vida que eu não consigo mais olhar e falar, tem o culto bom e o culto ruim. Não tem. Na verdade, quando eu consigo identificar que o culto não estava bom, na verdade o problema estava em mim, né? Então, ou seja, somos nós que não estamos bons, somos nós que não resolvemos no dia mal fazer uma entrega verdadeira a Deus, e aí a impressão que a gente tem é que o culto estava mais ou menos, né? Então é algo também que a gente tem que se policiar em fazer, em não olhar as circunstâncias que nós estamos e olhar para a cruz, olhar para o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, né?
Porque a gente tem que chegar na presença de Jesus entregando o nosso melhor, indiferente da condição, sabendo que Ele é quem muda a história, que Ele que pode mudar todas as coisas, né? E isso é maravilhoso. E a gente consegue entender que, às vezes, nesse dia, tudo isso acontecendo, a palavra que o Senhor coloca no dia do culto, a gente às vezes tem essa impressão que parece que a palavra não era para mim. E na verdade isso já aconteceu muitas vezes comigo o Espírito Santo, a Bíblia fala, é tão interessante que a Bíblia fala que o Espírito Santo traz a nossa memória, né? E quantas vezes eu tive essa perspecção e passaram-se aí alguns dias, algumas semanas às vezes, e acontece algum cenário na nossa vida ou ao nosso redor que a gente fala, era aquela palavra. O que eu preciso hoje é entender aquela palavra que outra hora parecia que não fazia sentido para a minha vida, mas hoje ela está fazendo sentido. E aí a gente começa a louvar a Deus, como nós estamos falando. A gente louva a Deus que fala, Pai, até o dia que eu achei que aquela palavra não era para mim, hoje ela teve serventia na minha vida. Ou seja, a palavra de Deus ela nunca é em vão, ela sempre serve. Quando não é para a gente, é para alguém que Deus envia ao nosso redor. Né? É fantástico, Deus é maravilhoso. Você falando isso, eu lembro também que a gente às vezes chega, né, todo mundo, como a gente falou aqui, tem o dia mal. E tem o dia que você não tá cantando legal, né? Você erra bastante notas, você desafina, você tal. Tanto na pregação também, você, nossa, hoje preguei, mas nossa. Daqui a pouco Deus ele mostra pra você que não sou eu que tenho que estar bem. Exato. É Deus usando a nossa vida, independente se você tá bem, se você tá um mal. vaso, né? Aí daqui a pouco chega um testemunho, nossa, aquele louvor que você cantou, nossa, né? Eu senti a presença de Deus, ou aquela palavra que você pregou. Então às vezes a gente acha que a gente tá mal, né? Mas ali Deus ele vem e mostra pra gente que fala, não é você. Não é você, sou eu. Sou eu. Eu ministrei esses dias isso lá na tenda, né? Quando eu dizia que algumas situações que acometem, né? Algumas coisas que Deus quer fazer na nossa vida, a gente precisa entender que não é nosso. Não depende de nós, depende dele. É Ele que faz. A Bíblia vai dizer, né? Ele opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Ou seja, é Ele que faz. A Bíblia vai dizer que é Ele que escolhe. Por isso que é interessante a gente poder ter esse entendimento para entregar verdadeiramente uma oferta ao Senhor de louvor, né? Entregar verdadeiramente. A gente começa a louvar a Deus não somente na hora do louvor, quando a gente começa a ter entendimento, igual você falou da palavra, é interessante, porque você vê, de repente, na sua vida era necessário. Teu testemunho é muito lindo. Só que você repara que teu testemunho vai um pouco na contramão do natural? O natural não seria alguém adentrar sobre a presença de Deus numa aula de ensino, num culto de ensino. Na verdade, essa é a grande briga da maioria das igrejas. Pegar os fiéis ali, as pessoas que estão um tempo na igreja, e colocarem eles numa aula de ensino, né? Hoje em dia se fazem, né, nas igrejas aí campanhas, né? Quando se faz ali uma campanha da prosperidade, as igrejas lotam, mas quando se fala, olha, é o culto de ensino, é a campanha para aprendendo a palavra, o culto vai à metade, né? As pessoas não querem, né? A gente olha para a vida do Danilo, alguém que Deus tirou do lado de fora, para agora ser um adorador por excelência do lado de dentro. E coloca o camarada daí, porque agora o violão está enterrado, né? Teoricamente dizendo, né? Sim. E aí coloca num culto de ensino. Olha como vai na contramão do natural, né? É legal porque a gente vê a Bíblia dizendo que Deus ele trabalha nas coisas loucas, né? Deus ele trabalha de uma forma que a gente não entende, né? Escolhe aqueles que não são para confundir os que são, né? Davi foi um deles, né? Que você comentou. Eu não conhecia nada de Bíblia, daqui a pouco eu me vejo dentro de um culto de ensino. E o pessoal já estava todos ali, já era diáconos, né? Já estava um nível acima. E quando eu fiquei assim, eu falei, né, pensei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Fiquei doido. O que eu estou fazendo? Eu não estou entendendo nada. Eu nem nada. gosto de crente. Eu nem gosto de crente e eu não estava entendendo nada, sabe? Não entendia nada. No começo, realmente, né? Isso aqui é para você que acha que a Bíblia é tão difícil assim quanto parece, né? Quando a gente olha assim a primeira vez, fala, nossa, não entendo nada. Eu realmente, sabe, não estava entendendo nada. Mas daqui a pouco, de repente, o Espírito Santo vem e mostra pra gente, ó, você lembra daquilo que você aprendeu? Você lembra daquilo ali? Você lembra daquilo ali? E hoje, assim, Deus me fez entender que o louvor, ele não é só apenas eu chegar, sentar, pegar o meu instrumento. Hoje eu vou cantar. Tanto é que nós fazemos isso na igreja. As pessoas perguntam, viu, que louvor que você vai cantar hoje na igreja? As pessoas perguntam pra mim. Eu falo, não sei. A pessoa fica olhando assim, mas como assim você não sabe? Eu tenho meu repertório, a gente tem o nosso repertório. Sempre bate, né, quando isso acontece na igreja, né? E a gente deixa ali, o nosso repertório tá ali.
Daqui a pouco a gente tá ali e eu falo, Jeff, vamos cantar esse louvor? Isso já aconteceu várias vezes. Várias vezes. Testemunha, várias vezes. Teve vezes a gente colocar louvor e a pessoa que estava ministrando pediu o louvor, era exatamente o louvor que Deus tinha colocado no coração. Jeff, vamos cantar esse? Nossa, estava pensando nesse. Era esse. Então é o Espírito que testifica. Então a gente não tem assim... Isso dá pra fazer, assim, porque a gente é só um violão, é um carrom e tal. Sim. Agora com uma banda, realmente fica um pouco complicado. Mas tem que também deixar o Espírito agir. Tem que deixar o Espírito Às agir. vezes a gente tem que deixar o Espírito Santo agir. É o principal, né? É o principal. Tem que deixar, o Espírito Santo tem que agir, né, no meio do louvor. Então, às vezes eu visito algumas igrejas, não é criticando nada, mas assim, eles ensaiam e a pessoa tá pregando a palavra e o louvor que ele canta muitas vezes não bate com a palavra, tal. Tudo bem que Deus está no controle de todas as coisas, eu sei disso, né? Sim. Mas assim, uma dica que eu deixo assim, né, para quem tá começando a louvar, tá querendo aprender a tocar na igreja, tal, deixa o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo agir. Deus ele vai dar a sabedoria, né? O Espírito Santo vai mostrar o louvor para você. Eu tenho certeza porque ele mostra pra mim o louvor que tem que ser tocado. Às vezes eu não entendo. Às vezes eu olho pro louvor, falo, será que é esse? Será que é esse? E quantas vezes vem testemunho, aí, né? O Espírito Santo, depois o Espírito Santo, né, toca no meu coração. Às vezes a pessoa vem, viu, toca aquele louvor, e é o louvor que eu tava ali. Eu lembro de uma cena de um irmão na nossa igreja que brincou uma vez, né? Sim. Que ele falou, olha, ele tava com a questão... Ele já estava para querer se batizar e tudo, né? Ele já estava meio que... Deus já estava colocando no coração dele e ele brincou, lembra com o pastor da igreja, né? Porque ele falou assim, olha... É que a igreja, você não contou um detalhe. A igreja, lembra que ela foi assaltada? Eles roubaram a igreja. Não tinha os instrumentos, né? Não tinha os instrumentos, eles roubaram o playback, que esse louvor que você vai falar... Era o escudo, né? Era o escudo, esse tremendo, louvor, né, que você falar, eles roubaram tudo, né? Verdade, daí arrumaram uma caixinha de som lá e tal. Era impossível tocar o escudo, né? Porque era impossível. Não tinha o playback, não tinha como tocar, né? Que interessante, né? E daqui a pouco, o nosso irmão Walter, irmão saudade Walter. que eu tô dele. Deus abençoe sua vida, irmão Walter. E ele meio que provou Deus, né? Ele falou assim... Fazer prova de mim. Fazer prova de mim. Ele pegou e falou assim... Eu lembro até hoje. Se tocar o escudo, eu me batizo. E ele falou, na verdade, num tom de que, tipo assim, eu sei que é impossível. Eu sei que é impossível. Roubaram o playback, roubaram, tocar, na época não tinha os instrumentos. Mal roubaram sabia o violão. Né? Roubaram o violão na época. Mal sabia ele que Deus já estava no controle de todas as coisas. Daqui a pouco veio o irmão de fora, que nunca, acho que ele foi uma vez na igreja. Foi a primeira vez que ele entrou lá. Ele foi um irmão de fora, alguém conhecia ele. Falou, viu, vamos dar uma oportunidade para esse irmão louvar. Ele foi lá e louvou o escudo. Ele estava com o CDzinho, na verdade. Ele estava com o CD de playback, colocou o playback dele lá. Era o escudo. E louvou o escudo. Irmão Walter, Deus abençoe muito sua vida. Glória a Deus. Deus é fiel. A gente vê como que Deus ele trabalha, né? Na forma que ele quer, do jeito que ele quer, né? Esse é o Deus que nós servimos, né? Eu adoro... A gente fala de louvor e durante a nossa caminhada a gente começa a ver Deus trabalhar tanto na nossa vida, né, Varão? Isso é tão maravilhoso que eu louvo a Deus todos os dias da minha vida, por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, por tudo aquilo que Ele está fazendo na minha vida, por aquilo que Ele faz na nossa história, na nossa casa, né? A gente tem motivo de sobra, né, de louvar a Deus. Sim. Em gratidão, né, de louvar a Deus por aquilo que Ele está fazendo na minha vida. Eu queria... assim, aproveitar essa deixa, já vai finalizar o seu testemunho e contar. O Espírito Santo me trouxe a memória que você contando o seu testemunho na questão da adoração. Eu me lembro quando Deus me chamou para adorar, eu ia em uma outra denominação e minha mãe foi visitar a igreja na época, né? O projeto Missão. E quando a minha mãe entrou lá para conhecer a igreja, tinha um pastor de fora que estava ministrando lá na época, de fora de outra igreja, né, da cidade de Sorocaba, era o pastor Edson Bilbao, né? Hoje é um grande amigo, um pastor, um homem de Deus, um homem que tem sido um canal de bênção na minha vida também, né? E Deus, a gente não se conhecia naquela época, ele também não conhecia minha mãe, e ele pregando a palavra, Deus tomou para ele entregar uma profecia para minha mãe, que via eu dentro da igreja, tocando violão, que Deus estava sondando meu coração, e esse era o desejo que eu já tinha dentro do meu coração, ou seja, resumindo o testemunho, Deus preparou, o tempo foi passando, eu fui conhecer a igreja, e Deus falou comigo, Deus já via falando no meu coração, Deus preparou o violão, e foi tudo acontecendo maravilhosamente, né? Eu passei os meus processos, as minhas transformações, Deus foi fazendo, e a verdade é que aquilo que Deus promete, Ele cumpre, e Ele cumpriu. Só que num determinado tempo dessa minha caminhada, no começo,
eu olhava e falava, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar tão bem, porque eu acho que Deus enganou, eu acho que Deus escolheu a pessoa errada, não pode ser, tantas pessoas boas, eu ainda estava passando isso que você acabou de dizer, né? A questão que Deus ele vai muito além, a gente estava falando de Deus e muito além da qualidade, né? Algo espiritual é nisso, né? E eu me lembro que um dia a gente estava numa vigília e tinha uma irmã que eu também não conheço, não sei nem o nome, e a gente estava no meio do louvor, o Espírito Santo tomou aquela irmã em profecias e ela veio para mim dizer exatamente tudo aquilo que eu estava sentindo. E ela dizia, olha, Deus me mostrava você com um violão na mão, você se achando que você é pequeno, que você não vai conseguir, que você não faz bem, mas Ele manda te lembrar que quem te chamou foi Ele, e aquele que começou a obra, Ele é fiel, e Deus Ele me dava uma visão, você com um violão na mão, que cada batida que você dava no violão, demônios cairiam por terra. Eu não estou entendendo essa visão, mas Ele mandava eu te entregar isso, e ela entregou essa profecia, e aquele dia eu fiquei maravilhado, foi um tapa na minha cara de Jeová, né? Mas é a palavra dizendo, olha, eu sou teu Deus, eu corrijo aquele a qual eu amo, né? E eu fui embora feliz, falei, nossa Deus, eu comecei a entender, eu comecei a falar, não, eu preciso adorar a Deus de uma outra forma. E eu comecei a adorar a Deus em espírito e em verdade, foi onde eu comecei a tomar outros rumos na questão da adoração verdadeira a Deus. E eu me lembro que passou uma semana, eu estava na igreja e era um congresso que estava tendo na nossa igreja, tinha alguns visitantes, e eu lembro que na minha frente tinha uma moça sentada e quando eu comecei a louvar, ela começou a manifestar, e os pastores vieram e expulsaram o demônio, e no meio do louvor ela começou a ser manifestada, ela olhava para mim, ela dava risada, e o interessante foi que a princípio eu não entendi o que estava acontecendo, mas de repente Deus me trouxe a memória, aquela irmã dentro da vigília, dizendo, olha, Deus me mostrava cada batida que você dava no seu violão, demônios cairiam por terra. Eu pude enxergar, Danilão, a importância e o poder da adoração, o poder da libertação, como a passagem que você acabou de ler. O louvor, ele traz a presença de Deus consigo ao ponto de demônios não conseguirem ficarem de pé, ao ponto de Deus ele trazer renúncia, ao ponto de Deus ele trazer cura sobre a nossa vida através do poder da adoração. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, por pregar a palavra, agora eles se encontravam dentro de uma cadeia. O interessante é que a mesma palavra vai dizer que quando eles caem dentro da cadeia, o primeiro fato que me chama a atenção é que eles entendiam que Deus estava no controle de todas as coisas. E eles não tinham a questão de adorar a Deus, levar a palavra a Deus como um fardo para a vida deles. Ao ponto da palavra dizer que dentro da cadeia eles oravam, mas eles adoravam a Deus. Eles tinham todo o direito, por exemplo, de falar assim, não, esse Deus nos abandonou e hoje nós estamos aqui presos. Não, a Bíblia vai dizer que, teoricamente, eles entendiam o propósito, eles sabiam, esse Deus que a gente serve, esse Deus que a gente adora é um Deus vivo, um Deus poderoso, e Ele está no controle de todas as coisas. O que nos resta, vamos adorar a Deus. A palavra vai dizer que enquanto eles oravam e adoraram, as portas das cadeias se abriram, e a gente sabe a história, né? A gente, né, é o poder da adoração. As correntes se quebravam. Tudo. Então a gente tem que entender que na simboliza nossa vida, libertação. O louvor, ele meu Deus, como eu costumo dizer para as pessoas, né, às vezes você está na igreja, o seu marido não está, ou a tua esposa ainda não está na igreja, sei lá, o teu filho. Eu uso esse meu testemunho como né, um jeito de chamar a pessoa. Coloca um louvor, não importa o estilo. Sabe, porque a gente tem um trabalho na nossa igreja que se chama o Rap Edifica, onde é o nosso evangelista Alisson, que faz esse trabalho bonito. Viu? O Rap Edifica. Eu confesso que no começo eu meio que resisti, porque eu ainda não entendia. Mas depois que eu fui, o Alisson me convidou uma vez para ir num projeto que ele ia fazer. Eu comecei a ver vidas sendo restauradas através do rap. Não importa o estilo de música, se é um sertanejo, o importante é falar de Deus. O importante é falar, e o louvor principalmente, né? Tem que ter a base bíblica. Você tem que ouvir o louvor que tem uma base bíblica, principalmente. Então o louvor ele era um estilo, ele era um rap. Tinha o grupo de pagode lá da igreja também, né? Que agora sumiu Ser de Cristo. Que também eles traziam muitas almas para dentro da igreja, porque a pessoa, assim, é fácil de entender. A pessoa, ela tá no mundo, né? E ela gosta de rap.
Viu? Eu gosto de rap. Assim como foi comigo. Por isso que eu falo do louvor, o escudo. Porque o escudo ele puxa bem pro estilo sertanejo. Porque ali tem a primeira voz e tem um outro fazendo uma segunda voz. Então eu comecei a ouvir o escudo, o rapaz fazendo a segunda voz, eu comecei a prestar atenção naquilo ali. Falei, nossa, então, peraí, o negócio. Então, meu filho ele gosta de rap. Põe um rap gospel ali pra ele. Né? Importante é a mensagem que o louvor vai trazer, né? Ele vai chegar uma hora que ele vai começar a prestar atenção, ele vai falar, viu, peraí, né? Tá tendo uma batida legal ali, daqui a pouco quando você vê ele já tá ouvindo o rap gospel, né? Mas o importante, base bíblica, né? Presta bem atenção no louvor, bem atenção na letra, sim, entendeu? Não vai ter bastante atenção, né? O louvor na verdade ele precisa ter um significado. O significado é trazer consigo algo que vai adorar a Deus, algo que vai glorificar, exaltar o nome de Deus, né? E é interessante, você falou do Alisson, né? O Alisson é um grande amigo nosso aí, né? Da nossa igreja, e é um trabalho maravilhoso, né? É o mesmo caso, né? Deus ele pegou alguém que era, né? Do lado de fora ali, o lado o rap, né? No mundo e tal, a música secular, e hoje ele usa aquilo que ele gostava, aquele talento dele, para ganhar almas, né? Eu já fui em alguns trabalhos que eles fizeram, um trabalho evangelístico, né? Então, ou seja, a gente vê Deus usando o rap para ganhar vidas, Deus usando o estilo, eles vão, eles dizem na quebrada, né? Mas eu acho meio estranho falar na quebrada, mas é legal, porque uma vez eu fui, e aí você vê os caras da bombeta de lado e tal, mas você vê pessoas, cara, correndo lágrimas, você vê a presença de Deus tocando corações, muitas das vezes pessoas duras, não, eu não choro, eu não... E vai para ver e aí Deus ele toca. E, na verdade é assim que pessoas vêm se achegando à presença de Deus, né? E aí começa todo o processo da conversão e Deus vai modelando, vai transformando. A gente começa a descobrir o que é a verdadeira adoração. Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que Davi tocava harpa. Não é porque Davi tocava harpa que eu tenho que tocar uma harpa para a pessoa se converter. Como que eu nem sei tocar uma harpa, né? Então, assim, você, né, usa o que você tem. Né? Se você não sabe louvar, não toca um instrumento, põe um louvor. Faz aquele louvor fazer parte da sua rotina. Exato. Né? Pega ali um grupo ali, toca ali e faz aquilo fazer parte da sua rotina. Você vai ver como foi lido aqui. Saul ele foi liberto do espírito maligno. Glória a Deus. E eu tenho certeza, sabe? Eu falo com certeza porque a minha vida foi liberta através do louvor. Não só do louvor, mas através da palavra. Porque a palavra diz, ao conhecer a verdade vos libertará. Então assim como eu fui liberto do mundo, né? Eu sou livre, né? Exato. Eu sou livre, né? Mas eu sou liberto, né, do mundo. E a gente quando fala, é interessante, você falou algo de livre aí, a gente já vai finalizar aí. Eu acho que se eu fosse você aí, pro pessoal de casa não ficar bravo, já ia preparando o escudo aí, que você falou muito de escudo aí, não sei não, hein? Mas deixa Deus te usar, que nós vamos fazer daqui a pouco um louvor, uma oração também, né? E nós vamos finalizar aí com um louvor também. Mas a questão da adoração é algo que é muito importante, né? Porque ela tem que ser um estilo de vida verdadeiramente nas nossas vidas. Você disse algo interessante, que o louvor ele transforma, ele nos traz para mais perto de Deus, ele traz consigo mudança na nossa vida. E eu vou dizer algo para você que é tremendo. Não existe nada mais gostoso, mais melhor do mundo do que poder olhar para si mesmo e falar assim, não, eu sou um verdadeiro adorador. Porque a gente tem que olhar para dentro de nós e reconhecer, porque o verdadeiro adorador é aquele que adora em Deus em espírito e em verdade, é aquele que adora em Deus em tudo que ele faz, é aquele que adora em Deus nos atos, nas atitudes, é aquele que adora a Deus no trabalho, sendo um bom trabalhador, é aquele que adora a Deus na honestidade, é aquele que adora em Deus em todos os aspectos, porque tudo que a gente faz, a gente está levando em menção o nome de Deus, porque Deus um dia nos tirou do mundo, do pecado, nos trouxe para a maravilhosa presença dele, ou seja, tudo que nós fazemos é para adorar a Deus. Ou seja, quando a gente acaba pisando na bola, fazendo algo que vai na contramão da palavra, a gente acaba entristecendo Deus de uma forma simbólica, dizendo, né? Então o louvor ele tem esse poder, né? É um poder de gratidão a Deus por tudo quanto ele faz na nossa vida, né? Glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Louvado seja Deus. Eu acho que né? tá uma benção, eu acho que... eu lembrei agora, vou contar rapidinho aqui, a gente falando assim a respeito do nosso... nível, assim, a gente não tem um conhecimento instrumental, vocal, a gente, né, Deus nos escolheu e pronto, né? E pronto. E uma vez a gente estava, você vai lembrar,
Uma vez a gente tava fomos numa vigília, eu acho, numa chácara, e tava tendo tinha uma banda lá, né, fazendo louvor, você lembra? Lembro. Tava o pessoal lá, tudo lá, louvando a Deus e tal. E os vizinhos vieram, né? Porque era numa chácara residencial. Então os vizinhos vieram reclamar porque o som tava muito alto. E mandaram desligar o som, né? Foi. E a gente lembra até hoje, eu não tô assim, eu sei que Deus vai libertar aqueles músicos, Deus vai, o Espírito Santo vai libertar, né, eles. E eles estavam tocando, de repente mandaram desligar, eles desligaram o som, pegaram os seus instrumentos e foram embora. E a chácara cheia de pessoas querendo adorar a Deus. Olha o fruto aí mostrando, né? E ali, infelizmente, né, eles não estavam ali, né, não tô julgando eles, né, mas o que eles mostraram para nós, que eles não estavam ali para adorar a Deus, porque conforme acabou, eles pegaram o seu instrumento e foram embora, e o pessoal ficou tudo lá, né, aguardando o louvor. Você falou mais assim algo, cortando, você já volta no assunto, você falou algo interessante, eu não estou julgando, né? E a questão do julgamento, outro dia eu estava até conversando aí com o Thiago sobre isso daí, né? É algo interessante, porque Deus ele nos criou inteligente, né? A gente às vezes tem um conceito um pouco estranho dessa questão de não julgar, não julguei. A gente precisa poder entender o que é isso, né? Deus ele nos dá uma sabedoria para poder identificar situações na nossa vida, até mesmo para nos proteger, né? Ou seja, a Bíblia vai dizer que a árvore é reconhecida pelo fruto, né? Sim. Já sai fora um pouco até da questão de julgar, porque a gente só está falando de algo que o próprio fruto tem nos mostrado, né? Se a intenção fosse verdadeiramente adorar a Deus, eu acho que estaria no culto, indiferente se vai cantar ou louvar. Hoje eu faço uma pergunta para o Danilo. Danilo, se você fosse na igreja amanhã, chegasse lá, alguém falasse para você, olha Danilo, hoje você não vai tocar, hoje você não vai cantar, tá? Hoje é fulano que vai tocar, olha, você não vai mais tocar na igreja. Você sairia do culto, você sairia da presença de Deus? Não, já aconteceu, várias vezes já aconteceu. E na verdade, por quê? Porque a gente vai ao culto, a gente vai para entregar a Deus, né? A gente vai para o propósito de cultuar a Deus, né? É algo muito maior, né? De repente é a questão de entender a verdadeira adoração, né? E foi incrível, né, aquele dia, porque eu tava no meu começo ali também e, né, vendo o pessoal pegando os instrumentos, a gente via o pessoal tinha um vocal, cantavam muito bem, sabe? E eu creio que Deus vai tocar no coração, já tocou no coração deles, já fez eles entender que o louvor não é só você tocar e pegar seu instrumento e ir embora, né? Que foi o que aconteceu lá aquele dia. E por incrível que pareça, a gente tinha levado o nosso violãozinho, todo desafinado. Eu ia falar, sobrou pros pangaré. Pegamos a pastinha. Sobrou pros improváveis, né? Olha lá. Eita. Pegamos a pastinha de música. Só que pensa nos caras cheios de Deus, né? Deu som do coração. Deu som do coração. Deu som do coração. A verdadeira importância da adoração. E a gente pegou o violão não precisava ligar o som, né? E voz também não precisa de som. E eu lembro até de um comentário entre eu e você ali batendo um papo nesse dia, a gente dizia, meu, tá doido? Como que é que nós vamos pegar um violãozinho agora e cantar? Pessoal, os caras com... Viu, back vocal, bateria, back vocal. Agora vai chegar nós dois lá, pirilampa e saracura com violão na mão, adorar a Deus. E esse dia foi tremendo porque Deus nos ensinou, né, Bruno? Sim, eu vi que realmente Deus ele trabalha, ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são. São os improváveis, né? A gente ali com o nosso nível musical, né, bem baixo, instrumental, mas Deus usando e trabalhando e o Espírito Santo agindo naquele lugar. Mas o nível espiritual estava cheio de Deus. Nossa, a hora que eu vi uma senhorinha ali levantando e dando glória e tal. Foi tremendo, que a hora que o louvor começou, né, a glória de Deus manifestou no ambiente. Então, assim, Deus todos foram cheios, né, do Espírito assim, Santo. A gente não querendo, né, se engrandecer, né? Não, assim, jamais. Não, é para louvar e glorificar o Deus de mostrou para né? mim ali. Deus ele mostrou para mim que fala, viu? É eu que trabalho, né? É o Espírito Santo que vai mover, independente se você está tocando o instrumento que você está tocando. Exato. Você estava louvando e ali naquele dia Deus mostrou pra gente que viu, continua né, nessa caminhada. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Bom, se a gente for voltar para o seu testemunho, hoje quem é o Danilo? Eu acho que é mais ou menos daqui por aí. a pouco o Danilo chegou na igreja, e eu lembro até hoje, né, pra gente finalizar a parte do seu testemunho aí também, eu lembro que daí você chegou na igreja, você começou a ir nos cultos, né? Você já deixou de ir só nos cultos de ensino, começou a participar dos cultos que tinha na igreja, e daqui a pouco aí aquele que era eu sozinho, que orava, Deus prepara alguém, aí descobrimos que o Danilo tinha o talento de tocar. Foi nessa vigília. Não foi nessa, foi uma antes, né? Foi
onde eu me batizei, foi na vigília. Eu não Olha, queria você saber do instrumento. Tempão, né? A gente nem sabia que você tocava. Eu fiquei quase um ano na igreja, eu fui quase um ano na igreja e sem querer saber do instrumento. E naquela vigília, eu lembro que você estava tocando e tal, e os pastores orando e tal, pregando, e eu percebi que você estava bem nervoso, né? Eu percebi porque o Fausto estava te ajudando, o pastor Fausto, um abraço pastor Fausto. Ele estava te ajudando no violão, porque tinha 2 violões naquele dia lá, né? 2 violões. Dois violões. E ali o pastor Fausto te ajudando, daqui a pouco o pastor Fausto deixou o violão de lado e foi lá, né, acho que orar por alguém, e eu vi que você estava nervoso ali e tal. Aí o Espírito Santo tocou ali, aí eu não aguentei, o violão tava ali, peguei o violão, falei, vou dar uma força para aquele rapaz ali. E a partir daquele dia, louvado seja Deus, já fazem acho que já 8 anos, 8 anos, né? que a gente louva junto, e eu glorifico muito a Deus, porque Deus me colocou ao lado de uma pessoa que é um homem de Deus, né? Hoje eu tenho contato com a sua família, eu louvo a Deus. Nós somos extremamente abençoados, né, Varão? Sim, então, e hoje esse projeto, TendaCast, né, a Tenda Orai, o projeto Missão, a gente sempre junto ali, sempre junto, louvando e glorificando, isso que é o mais importante. Eu louvo a Deus pela oportunidade também. Já tem 8 anos, né, que nós estamos juntos já cantando, adorando, né? Mas não tem nem CD gravado, Varão? Não. Meu Deus, ainda bem que nós é adorador por excelência, né? Senão eu já tinha desistido, né? O camarada tá 8 anos, viu? Nunca fez nada. O que eu tenho para falar para encerrar de espírito e verdade. Dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor para Deus. Entregue o seu melhor para Deus, né? Não importa se você toca um instrumento, se você louva, se você ainda está aprendendo a tocar um instrumento, se você está aprendendo a cantar. Mas entregue o seu melhor. E às vezes alguém de casa está se perguntando, mas eu não toco, eu não canto, como é que eu posso louvar a Deus? Como é que eu posso agradecer, glorificar a Deus? Como é que eu vou me entregar? Como que eu posso ser o adorador a Deus? Louvar a Deus é agradecer, é confessar, é honrar. Louvar a Deus é elogiar a Deus. A gente louva a Deus com os nossos atos, eu já disse isso aqui, a gente louva a Deus com os nossos atos de gratidão. Isso aí é verdadeiramente louvar a Deus. É reconhecer, e é quando a gente move algo natural que Deus começa a mover algo sobrenatural na nossa história. É quando nós começamos a louvar a Deus em espírito e em verdade, mais e mais Ele trabalha na nossa vida. É quando nós louvamos agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele está restaurando. É confessar a Deus. A gente fala confessar a Deus, é falar para Deus: Pai, eu confesso, eu errei, eu pisei na bola, mas olha, Davi fez isso, Pai, eu pequei contra Ti, conheci a Tua palavra. Olha Davi confessando. Olha o rei da adoração, outra hora, em um certo momento da tua vida ele erra, mas aí ele fala: Pai, eu conhecendo a tua palavra, eu pequei contra ti. E ele vai dizer algo tremendo, ele fala: retira de mim o que o Senhor quiser, mas não retira de mim a tua presença. O que Davi estava dizendo é que era sem a presença, sem ele poder adorar de verdade a presença de Deus, ele não era ninguém. E a gente descobre que tudo que nós precisamos é verdadeiramente da presença de Deus. Tudo que nós precisamos é entender que Deus ele tem nos levantado, nos criado homens e mulheres, imagem e semelhança dele, para que nós venhamos ser verdadeiros adoradores. Homens que adoram e louvam a Deus, que honram a Deus, homens que elogiam a Deus, homens que agradecem a Deus, que reconhecem tudo que Ele tem feito na nossa vida. O maior ato de amor, eu acho que de Jesus na nossa vida foi a questão da própria entrega do seu único filho unigênito, né? Numa cruz, se entregando por amor a nós já teremos motivos de sobra, né, Varão? Glória a Deus. Glória a Deus. Varão, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, que Deus continue nos dando mais 8, mais 16, Amém. Mais assim 32 anos de vida para frente de ministério, e a gente vai estar sempre junto. Eu sempre glorifico a Deus, porque na verdade é algo que eu até fico emocionado de falar. Você também, na questão de quando eu tocava, a gente estava num testemunho. Você também é parte de oração minha, porque por muito tempo, como eu disse, eu orei para Deus preparar alguém, e Deus tem levantado uma pessoa extremamente abençoada, que é você, tua família extremamente abençoada. A gente se emociona muito de ver, né, as suas meninas quando estão lá na igreja, a novinha, a mais velha, já louva a Deus, já canta. A gente começa a ver, na verdade, o que a Bíblia fala, né, dos frutos, né? A gente vê o fruto da adoração na sua família, né? E eu louvo a Deus por isso. E glorifico a Deus. Eu tenho muito orgulho de dizer que
nós dois faz algo, nós cantamos junto, tocamos junto na igreja, e isso é com o único e exclusivo propósito de adorar a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade, né? Nós passamos aí um tempo de dias maus, todo mundo passa, um dia, sim, mas a gente sempre teve a nossa responsabilidade, a gente sempre entendeu a importância de estar na obra de Deus, fazendo o nosso melhor e diferente daquilo que nós passamos ou vivemos. Isso é fantástico na nossa vida. Eu glorifico a Deus aí pela tua vida, e que Deus continue usando poderosamente, como tem sempre usado, né, nossas vidas na questão do louvor, tem usado a sua vida poderosamente, que Deus continue te usando nos cultos dos lares, que você, né, tem esse trabalho também bonito aí, onde vai e lá o louvor renova, transforma as casas, por algo muito maior que Deus tem te chamado, nos chamado, né? Sim. Eu glorifico a Deus por isso, né? Eu tenho, antes da gente finalizar, a gente vai fazer um louvor, quero deixar aí uma lembrança do TendaCast também para você, uma canequinha, sim, do TendaCast. É quando você tomar um cafezinho na casa, aí vai lembrar do TendaCast aí. Tá vendo? Você tá pensando que é só o Jô Soares que tem a caneca? Não, aqui, ó. Também tem. Aqui nós tomamos também aguinha, tem água com gás, tem energético. Também aqui é água, tá, gente? O nosso é água mesmo aqui, ó. Aqui nós é filho do Criador, nós estamos na presença do Criador. Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso, Barão. E você na sua casa, seja um adorador por excelência, seja um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Faça o seu melhor, louva a Deus agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na tua vida, mesmo que você possa falar, Gerson, mas você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou passando. E é através da tua gratidão, é através de você louvar a Deus em gratidão que você vai começar a colher coisas diferentes na sua vida. É através daquilo que nós plantamos hoje que a gente colhe amanhã. É através daquilo que você deixar de olhar para o que acomete a nossa vida muitas das vezes e louvar a Deus em gratidão, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Glória, e nós vamos viver coisas sobrenaturais da parte de Deus. Louvado Deus abençoe aí a sua vida. Vamos fazer uma oração aí para abençoar aqueles que estão nos assistindo. Eu quero antes só agradecer a Deus por essa oportunidade de falar um pouquinho. Eu creio que Deus falou com alguém do outro lado da tela, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Como eu sempre falo essa palavra, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aleluia. Mas hoje eu também falo o que Josué disse, né? Josué, ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? E hoje isso é muito importante. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Você disse eu e minha casa serviremos, dá até um próximo TendaCast aí, a gente dá para entrar com algo relacionado a esse tema aí, porque é muito interessante também. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só dá para servir ao Senhor e eu e a minha casa quando a casa entende esse propósito de hoje, né? A sua eu já sei que está servindo bem, a minha também já está servindo. A gente louva a Deus, seja Deus por isso. Cumpre a promessa do Senhor, né? Servir ao Senhor teu Deus, será salvo tu e tua casa. A casa começa, a família começa a se envolver, né? Deus ele começa a tomar menção. Ele é o dono da obra, né? Nós só temos que agradecer a Deus. Glória a Deus. Não temos, na verdade, eu sempre falo algo que nos falta a palavra para externar a nossa gratidão a Deus. E é algo que é maravilhoso, né? Eu por toda a minha vida eu quero louvar a Deus. Por toda a minha vida eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele faz sobre as nossas histórias, né? Vamos louvar a Deus, Barão? Danilo, agora quem está assistindo deve pensar, que voz é essa? Que voz é essa? Não é. É a produção. É a produção. Vamos lá. E se a pessoa vai na tenda, tem algum dom para tocar, quer fazer parte do grupo de louvor, o que ela faz? Que ela faz? É legal passar essa ideia, porque sim, legal. Essa mensagem está chegando no pessoal da tenda, está chegando no pessoal da tenda. A tenda é um projeto... Mas com certeza está chegando em pessoas que têm vontade de ajudar, de colaborar, fazer parte do clube de louvor. Do grupo de louvor, do ministério de louvor, né? O que a pessoa faz? A pessoa vai se espelhar nesse testemunho de hoje. Ela vai se espelhar nesse testemunho do Danilo, ela vai começar a atrair, ela vai nos visitar na tenda, ela vai chegar, a gente vai bater um papo, ela vai ter uma transformação de vida. Glória a Deus. Ela vai ter uma transformação de vida e Deus ele vai cumprir um propósito. Porque a Bíblia vai dizer que é Deus que nos chama, que nos escolhe, que nos capacita. De repente você tem uma vontade de ser um adorador, de repente você quer fazer parte de um ministério de louvor. Vai um dia, visite nós lá na tenda, entra lá no link lá que nós já deixamos aí, o orai.digital. Você vai ver que tem bastante coisa diferente. Pega o endereço, vai na tenda, compartilha, aprenda. Nós temos um ministério de adoração. Você vai começar a ter uma vida diferenciada aí. De repente, Deus ele te levanta. A Bíblia vai dizer que Ele opera tanto querer como efetuar. Deus ele nos prepara para derramar coisas sobrenaturais na nossa vida. Assim foi na minha vida. Eu tinha um sonho, eu tinha um desejo. E Deus me colocou na presença dEle. Mudou a minha vida, mudou a minha história.
e fez hoje eu ser um adorador, hoje eu pegar um instrumento, hoje eu poder pegar um microfone e cantar, porque Ele sonda o desejo do nosso coração. De repente, esse é o desejo do seu coração, não somente na tenda, mas em qualquer outro lugar. Não desista, não desista do teu sonho. A Bíblia vai dizer que Ele sonda o desejo do nosso coração. Se esse é o desejo do seu coração, de poder fazer parte de um ministério, de adorar a Deus, olha, eu quero fazer algo, eu não nasci para somente ficar sentado num banco de uma igreja, eu quero fazer algo, eu quero ofertar algo a Deus, eu quero poder oferecer o meu melhor a Deus, de repente na tenda, de repente em outra igreja, não desista do seu sonho, porque aquele que começa a obra, ele é fiel para concluir. Oferece o teu melhor, seja fiel no pouco, porque no muito Deus vai te colocar. Deus está preparando músicos, Deus está preparando verdadeiros adoradores dentro da tenda, como o Thiago disse, para que a gente possa ter um grupo de pessoas conectadas em um só propósito. Que essas pessoas que Deus vai mandar, porque a Bíblia diz que é o Espírito que conduz, que essas pessoas que vão se achegar para fazer parte desse ministério, são pessoas que o próprio Espírito de Deus vai mandar, pessoas que têm uma vida no altar, pessoas que têm uma vida, que tiveram uma vida transformada por Deus, pessoas que enxergaram essa visão de tudo aquilo que nós conversamos hoje, da verdadeira importância, de entender que dentro de uma igreja, na presença de Deus, é muito além do que uma música, é muito além do que uma musicalidade. É entender uma entrega verdadeira, externar o verdadeiro louvor e adoração a Deus. E eu glorifico a Deus por isso. Esse é o desejo do seu coração. Vai em frente, siga, porque Deus é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, vamos adorar a Deus. Aí Deus abençoe também a vida do Thiago, que sempre está conosco. Queria mandar um beijão aí no coração do Rafa também, que sempre tem sido um canal de bênção, e de todos aqueles que Deus está levantando com o propósito de conectar para a obra dele. Meus amados, veste a camisa. Se Deus te levantou dentro da obra dele, faz o teu melhor em tudo, oferece o melhor a Deus e Ele tudo fará. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar você na sua casa enquanto Danilo louva a Deus. Eu quero fazer uma oração pela tua vida e que você possa fechar os teus olhos e receber essa oração e esse louvor na tua vida. É um louvor que vai mudar a tua história. Aleluia. Oh Pai querido e amado, não há nada igual, nós te exaltamos, Jesus. Não há nada melhor, não há nada a que se comparar, a esperança viva. Só Tu és a nossa esperança, Senhor. Tua presença, meu Deus, é a Tua presença, tudo que nós precisamos, Pai. Eu provei e vi o mais doce amor e liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, oh Santo Espírito, aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Oh, aleluia, esse é o desejo do nosso coração, Pai. Esse é o desejo que almeja o nosso coração. O desejo de estar na Tua presença, Pai. O desejo de entregar, ó Deus, a nossa vida como uma oferta viva, Senhor. Como uma verdadeira adoração diante do Teu altar, ó Pai. Nós externamos, ó Pai, este louvor em gratidão por tudo aquilo que o Senhor já tem feito sobre a nossa vida, meu Deus. Ó Pai querido e amado, que esta adoração no qual nós estamos cantando, Pai, possa adentrar vidas, possa adentrar, Senhor, a vida daquele que está nos assistindo, Senhor, adentrar dentro dos lares. Nós sabemos que a adoração é transformadora. Nós fazemos menção desta adoração, que a Tua presença venha poderosamente entrar dentro dos lares, dentro das vidas, dentro dos nossos corações, ó Pai, inundando a nossa vida, porque tudo que nós
precisamos é da tua presença. Tudo que almeja o nosso coração é verdadeiramente a tua presença. A presença que nos muda, que nos cura, que nos transforma. Aleluia. É uma presença que nos tem trazido para a tua maravilhosa graça, para a tua maravilhosa presença. Essa é a tua presença, Santo Espírito. Pai querido e amado, que esta palavra, que este TendaCast, Senhor, possa chegar em lares, ó Pai, não simplesmente como um simples bate-papo, mas como algo transformador da tua parte, ó Pai. Que vidas possam ser mudadas e transformadas através, ó Pai, deste bate-papo edificante, Senhor. Que este louvor, que esta palavra, que esses testemunhos, ó Pai, possam invadir lares, ó Deus. Possam chegar na vida de pessoas, ó Pai, que outra hora possam ser mudadas e transformadas pelo poder da tua palavra, pelo poder da adoração, ó Pai. É o que nós oramos, ó Deus. É o que nós te clamamos, ó Pai. Obrigado, Jesus. Visita, Espírito Santo, cada pessoa, Senhor, que está nos assistindo. Visita, Senhor, cada ministério, cada projeto que o Senhor tem colocado sobre esta terra, Pai. Que todavia o teu nome seja louvado, glorificado através das nossas vidas, ó Deus. Nós precisamos do teu amor, ó Pai. Um amor que nos liberta. Aleluias. Oh, aleluias. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. Se esse é o desejo do seu coração, sinta a presença de Deus. Se esse é o desejo do seu coração, sinta a glória de Deus aonde você está, meus amados. Eu louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pelas nossas vidas, pela nossa família. Que essa presença transformadora no qual nós estamos sentindo aqui nesta gravação possa chegar diante da tua casa, diante da tua história, diante da tua família. É o que nós profetizamos nessa noite. Eu louvo a Deus por isso, meu Deus, aleluia. Deus abençoe, meu querido. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, não dá vontade de finalizar, né? A presença de Deus é maravilhosa. Profeta, muito obrigado. Deus abençoe. Te amo em Cristo Jesus. Deus abençoe a tua família, o teu ministério. E que Deus continue derramando mais graça e graça sobre a tua vida. Seja Deus. Louva a Deus pela tua vida, meu querido. Te amo em Cristo Jesus Cristo. Aleluias. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que você possa viver algo sobrenatural. Entenda que Deus tem te chamado para ser um adorador por excelência. Adora a Deus em espírito e em verdade. Oferece a Ele o teu melhor louvor a Deus, em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus. Te amamos em Cristo Jesus. Deus abençoe a tua vida, a tua história. Glória a Deus. Amém. Aleluia.